A apologia da autenticidade, de mostrarmos todas as nossas facetas e a nossa vulnerabilidade também no trabalho, tem reinado nas melhores práticas e exemplos de recursos humanos. Com a pandemia e o trabalho a invadir a privacidade da nossa casa num registro mais informal e rotineiro, os espaços fundiram-se, quebrando-se a barreira trabalho-casa e quebrando-se os nossos filtros. Mas será boa ideia sermos absolutamente autênticos no contexto mais exposto e mais formal que é o nosso trabalho? No episódio de hoje, a Anitta divaga sobre as vantagens e desvantagens de sermos livros abertos ou de mantermos personas distintas nos vários contextos onde nos movemos. Olá meninas, como estão? Olá Constância, olá Billy. Olá, como estão? Eu estou a gravar isto em local de trabalho. E portanto, estou a tentar manter as aparências. Troquei de roupa no parque de estacionamento, porque vinha do treino. E puseste o blazer? E depois, não o blazer, mas sobretudo o camel. Mas olha, tu estás num sítio diferente do habitual, isso é um daqueles espaços de coworking, ou é a tua casa? Não. Normalmente trabalho desde casa, mas este é um dos projetos da Ganexa, um dos investimentos da Ganexa, portanto, hoje estou cá. E, portanto, sim, em ambiente formal, né? Apesar de ser uma startup. E pronto, um bocado despenteada ainda, está a chover, como é normal. Parece o setting ideal para termos esta conversa, porque normalmente estamos todas a gravar a partir dos nossos escritórios em casa. Sim. Às vezes de pijama, não, sempre arranjadíssimas. Arranjadíssimas todas. Maquilhadas e de blazer. Exato. Mas hoje não, é ali Maria Alexandra, conta tudo. Eu acho que quando o tema surgiu, eu lembrei-me de todos os ensinamentos da Brené Brown e do assumirmos a nossa vulnerabilidade e sermos autênticos. E como em teoria isso seria algo que faria sentido aplicar em qualquer contexto, mas a verdade é que as experiências que eu tenho de ser muito autêntica e muito transparente em ambiente profissional não são das melhores experiências ou das experiências com melhores resultados que eu já tive. Já fui chamada a alguns gabinetes para me ensinarem a não revirar tanto os olhos ou a ser tão transparente na forma como dou feedback ou partilho opinião. E, portanto, eu acho que nunca apliquei completamente. Há um lado de abertura, eu acho que há graus de abertura, não é? E há graus de exposição e há graus de intimidade que a pessoa vai construindo, mas não me passaria pela cabeça num primeiro contacto ser absolutamente eu, não é? Ou seja, eu comporto-me de forma distinta em diferentes contextos e obviamente que no trabalho há normalmente mais formalidade, mas há outros círculos também onde essa formalidade impera e eu, por natureza, não sou formal, não é? E, portanto, eu acho que só começar por aí já tem um grau de filtro que provavelmente não teria. Depois, em termos das relações que vou estabelecendo, obviamente que há esse lado mais de abertura ou de maior grau de intimidade, mas há sempre uma necessidade, que eu acho que se calhar até se tornou mais evidente depois da pandemia, de resguardar e de salvaguardar algumas das nossas facetas, se calhar, ou algumas das nossas formas mais informais, se calhar, de nos comportarmos. Eu acho que o que tu disseste faz todo sentido e chama-se saber viver em sociedade, não é? Tu és até com os amigos nós somos pessoas diferentes. Com uma amiga és mais divertida, com uma amiga és mais sensata, com outra amiga és mais espontânea, não sei, a pessoa dança um bocado conforme a música que está do outro lado. E acho que num contexto de trabalho, sem dúvida, num contexto familiar, se estás com os teus sogros, esse cara é diferente se estás com os teus pais, se estás num ambiente, agora estou a pensar aqui na minha aldeia, a pessoa tem que ir entrando devagarinho. Por exemplo, nós agora temos uma presidenta, como eles dizem cá, que entrou a matar e pronto, e já queimou todas as pontes que poderia ter construído e toda a gente tinha imensa esperança e pronto, e lá está, ela não teve qualquer filtro.
entrou a matar. E eles aqui são muito... Eu acho que eles não têm filtros mesmo, são muito francos, são francos demais, roçam má educação. E tu estavas a falar, agora por falar em educação, aquela velha expressão, se calhar um bocadinho antiquada, de fazer cerimónia com as outras pessoas, também se aplica, não é? E a pessoa faz cerimónia, pode fazer... Eu, por exemplo, estás a dizer que tu és uma pessoa que não és formal. Eu acho que sou sempre uma pessoa um bocadinho formal. Eu acho que faço cerimónia com toda a gente, mais ou menos, mas nunca deixo, não sei se é a necessidade de me controlar ou a necessidade de ser educada acima de tudo, mas tenho sempre isso muito presente, mesmo com as minhas amigas mais íntimas, há sempre ali uma barreira que eu não quero passar porque tenho sempre medo de ofender as pessoas ou de ser desagradável, ou não quero, pronto. E isto por um lado. Por outro lado, o contexto profissional, eu trabalhei pouco em escritórios, mas eu tenho o reverso da medalha, que é estar na internet, onde começou, então, no princípio, o estribilho máximo era be authentic, não é? Tens que ser autêntica acima de tudo. E as pessoas que eram mais autênticas e que mostravam tudo, e mostravam as casas desarrumadas, e diziam que estavam com os filhos e que tinham discutido com os maridos, não é? Isto foi o princípio dos blogs, em que eram diários. E aí acho que não havia filtros nenhuns. E havia bloggers que punham as suas fotografias, aquelas meme bloggers dos partos, quer dizer, uma loucura. Mas isso era o faroeste do princípio da internet, não é? Nós hoje em dia já muita gente ficou queimada com comentários extremamente desagradáveis ou então com situações menos simpáticas. E, portanto, acho que agora as pessoas estão um bocadinho a resguardar-se mais. É uma questão interessante. O que é que tu tens a dizer, Billy? Eu confesso que vocês estavam a falar e eu lembrava-me de uma história que uma amiga minha me tinha contado. Olá Camila, foi a Camila. A Camila trabalhou a dada altura num ateliê grande em Chicago. E ela dizia-me com muita graça, não, aqui nunca se diz que não diretamente. Nunca se diz que não. Portanto, quando tu queres dizer que não, tu dizes, espetacular, mas consideraste não sei o quê, nananã. E eu perguntava-lhe, mas como é que tu sabes se é para considerar não sei o quê ou se é um não? Fez-me lembrar essa situação de quase pouca, como é que eu ia dizer, tanta cerimónia para dizer que não, que às tantas tu tens de estar a fazer uma tradução mental na tua cabeça. Isto quer dizer que não. E eu, como sou uma pessoa muito crédula, quando me dizem, mas consideraste não sei o quê, que a pessoa realmente gostou, estava-me só assim a sugerir qualquer coisa, tipo um ângulo ligeiramente diferente, não é dizer que não, é só um ângulo ligeiramente diferente. Portanto, claro que eu para a sensibilidade norte-americana, pronto, perco-me logo ali, não percebo nada, não tenho a menor diplomacia e não sei navegar aquelas office politics. Eu entendo tudo isso, mas como é que eu ia dizer? Eu não sei como é que posso não ser eu mesmo em contexto de escritório. Eu entendo a cena do formal e obviamente que, pronto, eu, apesar de não ter um blazer, visto o meu blazer mental e apresento-me lavadinha nesse dia, tomo banho, juro. Quer dizer, e não chego lá logo com toda a vontade do mundo, não é? Portanto, acho que sim, há sempre camadas, há sempre uma certa formalidade que se impõe, mas eu acho que sou sempre eu, apesar de haver mais ou menos formalidade. Então, para mim há sempre essa questão do ser autêntico ou não ser autêntico, que como veio naquele artigo que a Ellie nos mandou como mote para o episódio e que vamos pôr nas show notes, para mim eu acho que eu sou sempre autêntica no sentido em que sou sempre eu. Agora, se sou mais formal ou menos formal, a conversa é diferente. Se faço mais cerimónia ou menos cerimónia, não é? Portanto, colocado nesses parâmetros, mas sou sempre eu. Não me faço passar por outra coisa. Sim, mas eu acho que essa é uma questão. Eu acho que acaba por ser a questão mais relevante, que é quando nós colocamos estas camadas, ou colocamos e retiramos os filtros e as camadas e nos comportamos de formas diferentes do que efetivamente nos apeteceria, se calhar às vezes, porque às vezes apetece-te bater a porta ou apetece-te ter uma reação mais explosiva e naturalmente terias se não estivesses a controlar-te, se não estivesses a pensar qual é a impressão que vais deixar, qual é que é o impacto que vais ter, tudo mais, ok? Isso são personas diferentes, ou seja, mas que são
parte nossa, continuamos a ser, ou seja, não estamos a inventar numa pessoa nova, estamos a criar-lhe filtros e barreiras e camadas, ou efetivamente estamos em contexto de, eu ali vou ser, não sei, vou ser alguém completamente diferente porque me convém ou porque preciso de integrar-me, preciso de fazer parte de uma cultura que não é provavelmente a minha, ou que pode não ser a minha, ou que ainda não sei se é a minha. E para mim a questão acaba por ser essa, ou seja, eu acho que nós temos muitas personas, ou seja, que temos muitos eus, não é? Eu pelo menos confesso, não é só bipolaridade, é multi, é multi, e portanto entendo o teu ponto quando tu dizes que não deixo de ser eu, mas sou um eu mais castrado às vezes, não é? Ou seja, um eu que não diz tudo o que pensa ou não faz tudo o que acha que deveria fazer, enquanto que na leitura de seres bring your whole self to work é tipo, estás ali, não é? Completamente exposto e sem filtros. Eu acho que isso é saber viver em sociedade, não é? Obviamente tu não te vais expor totalmente, não só porque ficas demasiado vulnerável, porque é despropositado em certos contextos. Isso não quer dizer que és falso e que é verdade que há algumas pessoas falsas, não é? Que são uma pessoa no trabalho e depois tu podes encontrá-la na rua e é outra pessoa completamente diferente e isso é absolutamente chocante. Não estamos a falar nisso, isso é um extremo. Agora, tu és sempre tu, mas tens que te adaptar ao meio em que estás, sempre. Se estás com a tua avó, ou se estás com o teu marido, ou com a tua melhor amiga, ou no trabalho, num almoço de Natal do trabalho também, que aí se calhar és uma pessoa um bocadinho diferente do que serias no escritório mesmo, porque estás mais descontraído, mas eu acho que isso é ser sensato, é saber viver em sociedade. Acho que não se pode cair nem num extremo nem no outro. Acho uma visão muito, muito manicaísta, ou és ou não és, não pode ser. Mas isso onde é que o que é que vocês sentem em relação quando, voltando à abertura do episódio e quando as receitas são, ou quando os conselhos são ser vulnerável, não é? E mostra o teu lado mais frágil e mostra a tua vulnerabilidade, como é que vocês se sentem em relação a isso? Eu acho que isso é uma estratégia de vendas, muito sinceramente, acho que isso é super americano, mas eu não sou nada super fã da Brené Brown. Eu tenho muita alergia a americano, já disse várias vezes, porque não me identifico minimamente com aquela cultura. E eu acho mesmo que isso é uma estratégia de vendas. É para as pessoas se identificarem contigo, para as pessoas perceberem que és humana, entre mil aspas, não é? Porque obviamente que és sempre humano. Eu acho que eles devem estar habituados a trabalhar com gente que são quase máquinas, ou pessoas que põem tantos filtros que ficam quase autómatos. E não sei, então lá está, é um extremo ao outro. Eu acho que os americanos são muito. Eles estão sempre a falar, mesmo os políticos falam do bem e do mal, quer dizer, que é uma coisa que me choca. Eu acho que eles são um país de extremos, é preto ou branco. Não estou a falar de raças, como é óbvio, estou a falar de valores e de. Portanto, não sei, really, eu acho que tu és mais amiga da Brené Brown do que eu, se calhar consegues explicar melhor, mas a mim a ideia faz-me um bocadinho de comichão. Bem, eu gosto muito da Brené Brown, não posso dizer que não, mas estou de acordo que acho que o discurso dela se insere numa determinada cultura que, apesar de ser ocidental como a nossa, não é exatamente a nossa. Eu acho que existe um mundo de distância entre a maneira como nós vivemos o dia-a-dia e o mundo e a vida em sociedade na Europa, do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Acho que, apesar de sermos todos ocidentais e temos um pensamento ocidental, não sei o quê, são realidades, não sei, gritantemente distantes. Eu acho que é preciso definir o que é chegar com vulnerabilidade ao local de trabalho, porque se for chegar com, ok, eu estou aqui, estou para trabalhar, estou para aprender, quero aprender também com vocês, por exemplo, estavas a contar da tua presidenta que chegou a matar, não sei o quê, na verdade, as figuras de liderança, quando chegam a um sítio, muitas vezes sabem pouco sobre esse sítio, portanto, chegar com humildade e com vulnerabilidade no sentido de eu estou aqui para aprender porque vocês é que são os especialistas nisto, acho que é ótimo, acho que é maravilhoso.
Agora... Deixa-me só interromper-te antes de continuares a desenvolver. Eu ia exatamente falar nisso. Eu acho que a palavra é humildade, muito mais do que vulnerabilidade. É saíres do teu high horse, como eles dizem, não é? E seres uma pessoa normal e aberta e que mostres também as tuas fraquezas e os teus pontos fracos e que estejas aberta a aprender e não fingir que és o máximo. E agora, mas então deixa-me provocar eu e trazer a questão do género aqui para a equação. Porque, tendencialmente, se eu vou e me preocupo mais com as pessoas da minha equipa, se eu vou e tento perceber o que está para além, não é, do que é o trabalho e do que são as dificuldades, me preocupo com o bem-estar e se me expresso de forma mais emocional ou mais preocupada, muitas das vezes isso é sinal de fraqueza. E se eu tenho aspirações a subir numa carreira e a chegar a posições, há depois aquela questão de, não é, tipo, não queremos aqui as pessoas emocionais e fraquinhas que são menos reliable, menos fiáveis. E não sei se esse lado, porque o lado da vulnerabilidade expõe também um bocadinho isso mais, mas mesmo o da humildade, não é? Quando tu dizes eu não sei, ou ainda estou a aprender, ou não tenho a certeza, é muitas das vezes visto como, mas então o que é que estás aqui a fazer se não és logo desde o dia 1 o expert ou o supra-sumo disto tudo, não é? Eu confesso que eu não tenho muita paciência para a última Pepsi do deserto. Portanto, se me chegasse um elemento de equipa novo e chegasse do género, não posso mostrar a menor Mas isso é a vulnerabilidade. generalidade. Mas o problema é, ou seja, em ambiente de trabalho, o que eu acho que destoa é quando tu vais e dizes eu não tenho a certeza, eu ainda tenho de aprender, ou eu ainda não tenho os elementos todos para... Ou ela e Alexandra, eu acho que tu já te esqueceste da nossa Jacinda Ardern. Eu baralho-me lá com o nome dela. Que é uma exceção, a mulher, é absoluta exceção. Mas é um role model. Claro que sim, mas é possível. Eu acho que entramos também aqui, portanto, acho que existe de facto uma questão de género também, não é? Portanto, uma das grandes observações que se fazem é as mulheres quererem liderar da mesma maneira que os homens. E pensar-se que para liderar temos que ser diretas, temos que ser assertivas, temos que ser fortes. Implacáveis, obrigada. E a verdade é que a Jacinda vem-nos mostrar que podemos liderar com confiança, podemos liderar, levar as pessoas com força e confiança em nós, sem termos que ser como os homens. E eu pergunto-me se o próprio artigo também não põe um bocadinho não deita aí uns pozinhos de gender bias ao sugerir que sermos autênticos poderá ser sermos vulneráveis, poderá ser... É que para mim ainda fica tudo assim um bocadinho no ar, eu não percebo muito bem o que é que o artigo quer dizer, porque eu acho que nós podemos ser autênticos sem sermos necessariamente vulneráveis, podemos ser autênticos sem sermos histéricos, podemos ser autênticos sem estarmos a dizer demasiado da nossa vida ou a expor-nos demasiado. Portanto, podemos fazer essas coisas todas. E podemos ser humildes sem deixarmos de ter uma presença e sem deixarmos de ter capacidade de liderança. Portanto, eu acho que tudo isto se mistura. Sim, mas eu acho que aqui a grande questão por detrás do artigo, ou a grande provocação, não é nos graus de autenticidade. Ou antes, é nos graus de autenticidade. Porquê? Porque não tem a ver com seres ou não seres autêntico, tem a ver com your whole person, your whole self. E eu acho que isso nunca teria coragem de trazer o meu whole self, a minha pessoa absolutamente completa e sem filtros e sem para um local de trabalho. E, portanto, eu acho que isto também brinca um bocadinho com o que têm sido as tendências e as recomendações a nível de recursos humanos que dizem este espaço é seguro, este espaço pode estar, mas ao mesmo tempo, na verdade, eu acho que isso não dá bons resultados, não é? Tipo, não é um ambiente onde tu possas fazer isso. Mas whole self é sem filtros? Whole self é completa. Tu dizes o que és, tu mostras tudo. Whole, completo.
Eu tenho dúvidas. Também. I have questions. Não, mas esse é o sentido, não é? Não é be authentic, é be your whole self. É diferente. Ou seja, se tens tendência a ataques de fúria, então tem ataques de Be fúria. it, sim. Se gostas de dar puns, então dás puns. Exato. É isso? Exato. Be your whole self. Não. Eu realmente... Eu não me Ele deve ter identifico com essa outras visão. referências culturais, lá, não pode ser, não. Pode ser, obviamente, enviesado por ser americano, mas... Eu tenho dúvidas quanto a isto da... Não, eu acho que lá, um ambiente, mesmo que seja, a Ellie estava a falar de um ambiente que eu desconheço totalmente, que é um ambiente corporate, não é? Mas eu tenho visto o Tiago a trabalhar em ambientes corporate e ele, por exemplo, é super preocupado com a equipa dele. Isto para mostrar que as pessoas são humanas. Interessa-se imenso, se alguém se magoa ele vai ao hospital, ele pergunta pelos filhos, e não é só para ser um bom chefe, é porque ele é boa pessoa e acha que as pessoas têm que ser bem tratadas e que isso não mostra fraqueza nenhuma. Ok, é um homem e se calhar pode-se dar a esse luxo. E se calhar numa mulher isso seria visto como, ai, que pieguice, está-me sempre a perguntar pelos meus filhos, vê-se mesmo que é mulher ou que é mãe, percebes? Ai, está sempre a preocupar, pronto. Isto por um lado. Por outro lado, eu ia dizer que mesmo num ambiente corporate ou não corporate, uma sala, um open space de pessoas que fossem todas their true authentic self, não duraria uma semana. Estás a imaginar o caos? Uns aos gritos, os outros, eu sou o meu whole self, é preguiçoso depois do almoço, não é? Há pessoas que querem dormitar, outras pessoas que atendem o telefone, quer dizer, pode ser alguma coisa, são pessoas ultra histéricas e que se não... Estás a perceber? Ansiosas, não sei. Eu acho que tu não vais trabalhar de pijama. Exatamente. Não vais trabalhar de pijama nem de calças de yoga, não é? É uma pessoa que quer estar confortável, mas como vais para o ambiente de trabalho tens que ir mais arranjadinha. Também é isso, tens razão. Eu acho que é impossível. Eu acho que não é isso. Eu acho que estou eu a tentar, estou a assumir coisas que não sei, mas numa cultura americana corporate, as pessoas se calhar eram tão contidas que isto é o contrário. E como sempre no meio é que está a virtude. Eu tendo a concordar contigo, porque acho que, lá está, isto é escrito para um determinado contexto que não é necessariamente o nosso. Eu acho que sim. Para mim, eu vejo como, por exemplo, estava-me a lembrar, eu a determinada altura trabalhei num sítio onde havia um miúdo muito novinho que era vegan. E o miúdo era vegan porque acreditava que era melhor ser vegan para ele e para o ambiente e não sei o quê, e leva o tempo todo, a todas as refeições, toda a gente a chateá-lo por ser... Toda a gente não, os chatos do costume, ali a perguntar-lhe porquê, e a gozarem e não sei o quê, e ele mantinha-se na dele. Eu acho que ele estava a ser autêntico, porque ele é vegan e então, mesmo estando sujeito a tudo isto, continuava a ser vegan. Agora, não estava propriamente nem totalmente disposto, nem nada que se pareça. Não, e se calhar apetecia-lhes dar-lhes um grito, chega, parem com isso, e não dizia porque era uma pessoa educada, não é? Portanto, nesse aspecto também se estava a controlar. Temos que nos controlar quando falamos uns com os outros. E continuava a ser, na minha opinião, ele continuava a ser autêntico e verdadeiro para com ele próprio. Como é óbvio. Nunca se pode roçar sequer os extremos. Tu também não interrompes as pessoas, por muito que te apeteça. Não estás sempre a contradizer as pessoas. Eu digo-te... O quê? Se tu estavas a contar dos americanos nunca é dizerem que não, e pelo que eu ouvi, acho que no Japão ainda é pior, porque não te dizem mesmo que não, e os indianos também, e depois fazem, porque faz parte da cultura deles. Aqui no norte de Espanha é o contrário. Eu nunca vi gente tão assertiva, só que são uma assertividade que me incomoda porque são lá criados. Estão-te sempre a contradizer. Dizem tudo com a máxima de certezas, quando a seguir não têm razão. Estás a perceber? E também é insuportável viver assim. Isso é ligeiramente insuportável, porque ficas sempre na dúvida, não é? Tipo, o que é que estão a dizer? Mas ela estava... Houve uma coisa, um episódio minúsculo no domingo passado, com uma senhora, porque nós não estávamos cá, eu estava em Madrid, o Tiago não estava, e nós costumamos abrir a igreja aqui da nossa aldeia, então pedimos a outra senhora para abrir. E tinha ficado combinado durante a semana que lhe deixaríamos a chave na caixa do correio. E ela telefona-me ao meio-dia, que era quando a missa começa, a pessoa é suposto ir um bocadinho antes, tocar os sinos, limpar a igreja, a dizer-me, mas assim, sem olá, sem onde é que está a chave, estou aqui à porta e não tenho a chave. E eu disse-lhe, a chave está na caixa do correio. Não está.
veio-se a saber depois que estava. Ela não tinha visto, estás a perceber? Eu nunca mais vou acreditar nela. Portanto, a assertividade dela. Mas isto é um exemplo minúsculo de, lá está, que um bocadinho de educação e de cerimónia tem que se viver assim. Mas a pergunta mantém-se. Portanto, o ser autêntico é falar da boca para fora? Não. Ou... Eu acho que depende como tu... O que é autêntico, não é? Se cá o dicionário tem 3 ou 4 explicações para o que é ser autêntico. Tudo tem nuances. Se calhar para algumas pessoas quando dizem ser autêntico é isso, é seres tu, sem filtros. E outras pessoas ser autêntico é seres fiel a ti próprio. Tu és sempre tu, mas adaptas-te aos contextos. Não ser autêntico, para umas pessoas se calhar é ser falso e para outras pessoas não, é só simplesmente saber estar. Eu acho que nós também devíamos falar sobre, como, por exemplo, nós também falamos muito sobre viver na internet, não é? Viver no mundo digital, viver as personas todas que nós projetamos, e aí fala-se também muito na autenticidade. E aí eu acho que também é importante, o que é ser autêntico? É tu preservares a tua intimidade? Ou é tu fazeres aqueles desabafos às vezes no Instagram, nas stories, e depois te arrependes a seguir? Ou as pessoas que não mostram os filhos, que são algo, claro, americanas, que são acusadas de não mostrar tudo, ou as pessoas que têm a casa, tiram fotografias com a casa arrumada, são acusadas de mas tu lá tens tudo desarrumado, portanto não estás a ser autêntica, ou então o contrário, estás-nos a vender um estilo de vida que é impossível, então estás-nos a fazer infelizes e frustradas porque nunca... Estes são tudo comentários que eu já li, porque nunca chegaremos aí. Tudo muito triggering, não é? Para usar. Muito, tudo. Também estamos numa altura em que toda a gente se ofende por tudo e por nada. E parece que somos todos responsáveis, temos que andar sempre com paninhos quentes. Lá está, isso também, não temos que andar com paninhos quentes, mas também não podemos andar para aí a ofender as pessoas. Lá está, no meio que está a virtude, comem tudo, sempre. Agora, às vezes há alturas em que é difícil a pessoa saber qual é que é a minha resposta aqui, e se calhar o melhor é sempre não fazer nada e deixar passar. Às vezes é não fazer nada, outras vezes é dormir sobre o assunto. Sempre. Eu acho que também estamos num mundo muito imediatista, em que se tu mandas uma mensagem a alguém, estás à espera... Eu não estou, mas as pessoas estão à espera que te respondas imediatamente e um e-mail tem que ser respondido logo, e eu não concordo nada com isso. Nada. Olha, mas voltando um bocadinho atrás à questão das personas, que estavas a falar das personas. Eu muitas vezes questiono-me se a persona é uma coisa que é conscientemente criada pela pessoa que a emite, ou se é uma coisa que é percepcionada pela pessoa que recebe. Ambos. Eu acho que as duas coisas. Acho que há pessoas que criam personas, por exemplo, para estar online. Uma mega influencer tem toda uma persona construída porque sabe que aquilo vende e que que as pessoas gostam. E depois, se calhar, na intimidade dela não é nada assim. E depois também há o que tu queres ver nas pessoas, o que tu, partindo das tuas próprias experiências e dos tuas próprias inseguranças e das tuas próprias crenças, vês nas pessoas que depois, se calhar, não tem nada a ver com isso. A pessoa não é assim, tu é que a estás a ver assim, baseada nos teus próprios modelos inconscientes. Isto é muito profundo. Isto é um buraco negro, total. Mas completamente. Isto é um buraco negro, é. Mas viver é difícil. Ninguém disse que era fácil. Eu sempre estive convencida disto. Eu sou um bocadinho... Não é que não sou uma pessoa pessimista, já sou uma pessoa realista. Gostava de ser uma pessoa mais happy-go-lucky e não pensar tanto nas coisas. Mas eu sempre achei que viver é difícil, é muito difícil relacionar-nos com as outras pessoas. E por isso é que eu tendo a fazer tanta cerimónia. As pessoas dizem, mas nunca estás completamente à vontade, eu acabo por não te conhecer. Imagino, por exemplo, quando estou em grandes grupos, ou na praia, no verão, no fundo há muita gente que não me conhece. Porque eu não... tenho muitas barreiras. Não sei, eu acho que todo este leque pode ser autêntico. Uma pessoa mais resguardada pode à mesma ser autêntica. Portanto, as interações que tem, mais formais ou menos formais, com mais cerimónia, menos cerimónia, não têm que ser pouco autênticas. Sim, sem dúvida, mas também há pessoas que fazem gala em dizer, eu sou ultra frontal. E se calhar não deviam ser tão frontais, mesmo que a tua natureza seja ser frontal, se calhar estás a ofender outras pessoas, ou estás a criar situações um bocadinho desagradáveis, não sei, com a tua frontalidade, percebes? Portanto, fica a dúvida.
Sim, isto não foi para dar respostas, foi só para debater o tema. Porque eu, por exemplo, aqui neste podcast acho que sou muito mais aberta, é que eu nem consigo dizer autêntica, porque eu acho que sou sempre autêntica, mas sou mais aberta ou mais fechada. E aqui, por exemplo, sou muito mais aberta do que seria numa conversa ou com pessoas que eu não conheça no dia. Imagina, num encontro qualquer, se fosse profissional ou familiar. Por outro lado, se me sinto à vontade, vou expressar mais as minhas opiniões. E convosco estou à vontade, eu sei que estamos a ser ouvidos por muitas pessoas que não conhecemos, mas não sei, acho que isto é um espaço seguro. Não sei. Quem nos ouve é porque está à espera disto, acho eu. Fizeste-me lembrar um post do Trevor Noah ontem no Instagram, em que ele dizia obrigada Londres, não sei o quê, as noites no O2 Arena pareceram uma noite íntima no clube, já estar no metro com estas pessoas todas parece muito pouco íntimo. Exato. Também é um ambiente que se cria, não é? Mesmo com um público, é como é que ele responde a ti, e também o público escolheu estar ali, no metro são pessoas completamente random. Exato. E portanto é isso que eu sinto também aqui, acaba por ser uma conversa íntima entre nós, mas com mais pessoas a ouvir que, lá está, escolhem. Por acaso é engraçado, porque há várias pessoas que mandam uma mensagem a dizer: olha, eu estive a ouvir o teu podcast e estive-te a responder o tempo todo. Também já recebi mensagens dessas, são muito engraçadas. Eu às vezes quando estou a ouvir podcasts também fico, não me ponho aos gritos, mas quase. Eu também respondo. Às vezes ponho-me a responder às vezes me identifico, outras vezes sobretudo, mas às vezes me irrito e não é nada disso. O que é que podemos fazer? Lançar um reto a quem nos ouve. O que é que as pessoas acham, não é? O que é ser autêntico? Devemos ser autênticos? Eu acho que devemos sempre ser autênticos. Agora, devemos saber comportar-nos em diferentes contextos, acima de tudo. Mas lá está, a Ellie falou de uma parte que é o ambiente corporate. Pode ser autêntico num ambiente corporate? Isso pode ser visto como uma fraqueza e, de facto, é um mundo cortante. Eu lembro-me que há 15 anos escrevi um post no meu blog exatamente sobre isto, que havia este debate na altura, e eu disse exatamente isto. Não, tal como quando uma pessoa vai para o trabalho, não tem que dizer que está chateado nesse dia, ou que está triste, ou que, pronto, na internet é a mesma coisa. Porque... Claro que vamos querer o link desse artigo nas show notes. Tenho que ir procurar. Mas eu lembro-me que havia uma enorme celeuma nos blogs sobre isso, sobre o que era ser autêntico ou não ser autêntico, e a minha resposta era um bocadinho contra a maré, porque como os blogs eram todos muito americanos, eles achavam que sim, que a pessoa tinha que mostrar tudo e dizer tudo, e eu achava que não. Porque na vida real também não mostras tudo. Tu quando recebes pessoas em casa, ou pelo menos eu quando recebo pessoas em casa... Arrumas antes, não é? E deixo a porta do escritório fechada, precisamente por isso. Constança, tenho a sensação de que acabámos por, se calhar, não concordar totalmente com o artigo e com a ideia, e sobretudo porque não concordamos com a noção de ser autêntico do artigo. Exato. E, portanto, eu acho que é o momento de abrir aqui as portas ao nosso auditório e pedir as vossas opiniões. Digam-nos o que é que para vocês é ser autêntico e se podemos ser autêntico mesmo tendo filtros. Exato. E se já tiveram alguma experiência desagradável em que, por terem sido autênticos e se calhar arrependeram-se e não voltaram a ser e começaram a ser pessoas mais resguardadas, ou ao contrário, ou se calhar... Um dia abriram um bocado mais o jogo e isso foi ótimo. Contem-nos a vossa experiência, digam-nos o que é que sentiram, como é que foi, portanto, se tiveram que fingir que eram outra pessoa ou se tiveram, enfim, exatamente esta... Não, às vezes há ambientes tão maus que a pessoa precisa mesmo de estratégias de sobrevivência e aí já nem queres ser mesmo tu, a pessoa autêntica, não é? Tens mesmo que ser outra persona para conseguir sobreviver. Há casos extremos, não é? Contem-nos tudo, à medida do possível. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa,
com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em www.anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em departamentomarketing.net e no Instagram como alice_in_wonderland. E a participação especial de Constança Cabral no Instagram em Constança Cabral. Até breve! Até à próxima!